Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e na aula de hoje nós vamos criar o nosso componente footer. Então bora lá para o nosso código. Eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code e como na aula anterior nós já criamos o componente header e o nosso componente footer, ele faz parte do template, ele vai ficar no mesmo caminho que o header, eu simplesmente vou clicar na setinha para cima que ele vai voltar aqui para os comandos anteriores. Então aqui eu simplesmente vou mudar de header para footer, né? Então agora o nosso componente ele vai se chamar footer. Beleza, deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte aqui para ficar mais fácil a visualização aí para vocês, beleza? Então aqui, ó, footer. Vou dar um enter e ele vai gerar o nosso novo componente, seguindo o mesmo caminho que nós passamos aqui para o header. Então aqui dentro de template agora nós vamos ter dois componentes, que vai ser o componente header e o componente footer. E se você vir aqui em app.modules, você vai ver que ele já trouxe aqui também nos declarations o nosso footer component. Beleza. Então ele já deixou aqui embaixo, ó. Então deixa eu separar aqui, ó, o que é do Angular Material e o dos nossos componentes, né? Vou salvar aqui. E aqui, ó, dentro de views, então, nós temos o components, template e footer. Então aqui nós temos o TypeScript do nosso footer e o seletor dele aqui, ó, é o app-footer. Por padrão, ele cria esse app, traço e o nome do seu novo componente, né? Então, eu vou pegar esse seletor aqui, vou vir aqui no nosso appComponent.html, nosso componente principal aqui, e vou pedir para ele aparecer também na minha tela lá. Então, vou colocar aqui app-footer, vou fechar aqui, ele termina de criar para mim a estrutura aqui. Se nós voltarmos aqui no nosso navegador, então, ele vai ter que aparecer aqui, ó, Footer Works. Beleza, nosso novo componente já está aparecendo aqui na tela. A gente precisa trabalhar o CSS e o HTML dele, né? Vamos voltar aqui então, podemos fechar aqui. Eu vou abrir o HTML do nosso footer, vou apagar o conteúdo que possui dentro dele e vou colocar aqui então mat-toolbar. Então, vamos colocar aqui, beleza. Aqui eu vou colocar vou dar uma classe para ele de footer, para eu poder trabalhar o CSS dele depois, né? Maravilha. E aqui dentro eu vou colocar um parágrafo. Então vamos colocar assim, eu vou colocar by Valdir César, ou seja, por Valdir César, né? Desenvolvido por mim. Voltando aqui, vamos verificar como ele vai se comportar. Como vocês podem ver, ó, ele estendeu aqui, então o nosso footer agora ele está juntando com o nosso header. Por isso que ele ficou mais largão aqui e apareceu aqui. Parece que é só um componente, mas são dois. Então beleza, vamos voltar aqui e vamos trabalhar esse CSS dele, né? Vou abrir o CSS aqui do nosso componente footer, então, e vamos fazer assim, ó, ponto .footer, então estou fazendo referência àquela classe footer que nós criamos. Vou falar que eu quero um height, ou seja, uma altura de 7%. Então vai ser 10% para o header, 7% para o footer, e daí vai sobrar para a gente ali 83% da nossa tela para a gente trabalhar o nosso conteúdo, né? Beleza, eu vou colocar um height de 7%. Eu vou colocar aqui que o position dela, ou seja, a posição vai ser fixa. Então a posição do nosso footer não vai mudar, ela vai ser sempre fixa. E eu vou colocar aqui bottom 0. Então ele vai ficar no pé da página. Então vamos voltar aqui, vamos verificar como ele vai se comportar aqui. Beleza, ele desceu aqui, ó, tá no pé da nossa página aqui, ó, bottom 0, né? Então ele fica encostado aqui no pé da página. Vamos trabalhar esse conteúdo aqui dentro, né? Primeira coisa que eu vou fazer então é colocar aqui que ele vai ser um display flex, mesma coisa que nós fizemos com o header. Nós vamos colocar align items, center, justify content, vamos colocar aqui justify content center também. Então ele tem que trazer o conteúdo para a gente aqui no centro da nossa página, tanto em horizontal quanto em vertical. Beleza, trouxe. Vamos voltar aqui e vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar ali o nosso parágrafo. Então o que for P dentro do nosso footer, eu vou colocar aqui um color, vou dar uma cor para ele, RGB. Vamos colocar aqui 141, 139 e 139 também. Vamos verificar como ele vai ficar, ele tem que ficar uma cor um pouquinho mais escura aqui. Beleza, ficou aqui, vamos ver. Ficou então uma corzinha um pouco mais escura, beleza. Vamos voltar aqui então, vamos dar continuidade. Eu vou colocar aqui um margem, eu vou tirar a margem dele, vou colocar margem 0, para ele ficar sem margem nenhuma. Vou colocar um font size, então a fonte dele vai ficar de um rem, font size de um rem, beleza. Vou colocar um border também, então vamos colocar aqui um border
de 1 pixel, sólida. E eu vou colocar um RGB também, RGB aqui de 58, 57 e 57, o mesmo que eu coloquei lá pro outro. Aí eu vou colocar aqui um padding, né? Eu vou tirar o padding dele. Eu vou colocar um padding de 0 em cima e embaixo. Então vamos colocar aqui 0. Opa, não tá apertando aqui, deixa eu ver o porquê. Maravilha. 0. E eu vou colocar um padding nas laterais direita e esquerda de 8%. Vamos colocar aqui 8%. Beleza. E vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um border radius também, como eu fiz lá com o header. Então, border radius. Vou colocar de 20 pixels para ficar um pouco diferente. Vamos colocar aqui 20 pixels. Vou salvar aqui e vou verificar como que ele está se comportando aqui. Beleza, ele não apareceu aqui pra gente, o border radius, porque a gente não pediu para dar uma elevação, né? A gente pode vir aqui, ó, e dar uma elevação então no nosso componente. Posso colocar aqui um class, então match-elevation-z8, né? Vou salvar aqui e vamos verificar se ele vai dar uma elevação aqui. Vamos aguardar um momento. E ele deu uma elevação aqui, ó, pode ver que ele ficou um pouquinho arredondado, ficou bem perceptível aqui que nós estamos com um border radius, que ele está com elevação aqui, e nós temos aqui um conteúdo, então, um parágrafo aqui, né, com padding e tal. Beleza, pessoal, então, para esta aula era apenas isso, a gente não vai focar muito em CSS, né? Na próxima aula a gente vai começar a botar a mão na massa e criar o nosso conteúdo mesmo, que vai ser o que mais importa aqui pra gente. Bom, espero que tenham gostado dessa aula, eu aguardo vocês para a próxima aula, um forte abraço, até mais!